Você acredita que tudo o que lhe contaram sobre a história antiga é verdade? Prepare-se para ter suas certezas abaladas. Os Nefilim, os misteriosos gigantes mencionados na Bíblia, não são apenas personagens de contos infantis ou mitos empoeirados. Eles podem ser a chave para desvendar segredos que reescrevem nossa compreensão do passado e do presente. Imagine um mundo onde seres celestiais caminhavam entre nós, onde gigantes de proporções inimagináveis moldavam o curso da história humana. Parece ficção? As evidências sugerem o contrário. De Golias a Og, rei de Bazã, esses colossos não apenas existiram, mas deixaram um legado que ecoa através dos milênios, influenciando culturas desde a antiga Mesopotâmia até os dias atuais. Mas aqui está a parte mais chocante. E se lhe disséssemos que esses gigantes não foram completamente eliminados pelo dilúvio bíblico? E se seus espíritos ainda vagassem entre nós, moldando eventos além de nossa compreensão? Mergulhe conosco nessa jornada de revelações surpreendentes, onde mito e realidade se entrelaçam, e descubra como esse conhecimento oculto pode transformar sua visão do mundo, e talvez até sua própria vida. Os relatos bíblicos sobre gigantes, como Golias e Og, fascinam leitores há milênios. Esses descendentes dos misteriosos Rafa, ou gigantes, povoavam a Terra em tempos antigos, deixando sua marca na história sagrada. Imagine-se caminhando por terras onde esses seres colossais uma vez pisaram. Que segredos eles guardariam? A Bíblia nos dá vislumbres intrigantes desse mundo perdido, repleto de figuras que desafiam nossa compreensão. Golias, o famoso adversário do jovem Davi, é talvez o mais conhecido desses gigantes bíblicos. Com seus impressionantes 2,90 metros de altura, ele aterrorizava os exércitos de Israel. Mas Golias não estava sozinho. O rei Og de Bazã, outro gigante mencionado nas escrituras, possuía uma cama de ferro com mais de 4 metros de comprimento. Esses detalhes ocultos nos fazem questionar: quão difundidos eram esses seres extraordinários no mundo antigo? As histórias desses gigantes não se limitam a meros contos folclóricos. Elas se entrelaçam com eventos cruciais da narrativa bíblica, levantando questões fascinantes sobre a natureza da realidade nos tempos primordiais. À medida que exploramos essas revelações chocantes, somos confrontados com mistérios que desafiam nossas noções preconcebidas sobre o passado. Que outras surpresas a história oculta dos gigantes bíblicos pode nos reservar? Agora, vamos mergulhar na origem enigmática desses seres extraordinários. A Bíblia nos apresenta uma explicação tão intrigante quanto controversa para o surgimento dos Nefilim. Segundo antigas escrituras, esses gigantes eram o resultado de uma união improvável entre os filhos de Deus, frequentemente interpretados como seres celestiais ou anjos, e as filhas dos homens, ou seja, mulheres mortais. Esse cruzamento incomum teria dado origem a uma raça de híbridos, conhecidos como Nefilim ou gigantes. Imagine o impacto que tais nascimentos teriam causado nas comunidades primitivas. Crianças que cresciam muito além do normal, dotadas de força e estatura sobre-humanas. Não é de se admirar que esses seres tenham se tornado figuras lendárias, deixando sua marca na história e na mitologia. As implicações dessa origem sobrenatural são vastas e desconcertantes. Se os Nefilim eram de fato fruto de uma união entre o divino e o humano, que outras conexões secretas poderiam existir entre nosso mundo e o reino celestial? Essas revelações chocantes nos convidam a questionar os limites entre o natural e o sobrenatural, desafiando nossa compreensão da própria natureza da realidade. A história dos gigantes está intrinsecamente ligada a um dos eventos mais cataclísmicos narrados na Bíblia, o Grande Dilúvio. Segundo os textos sagrados, Deus enviou as águas para purgar a terra da maldade que havia se espalhado entre os homens. Mas será que essa inundação global tinha como alvo específico os Nefilim e sua influência corrompida sobre a humanidade? Curiosamente, apesar da devastação causada pelo dilúvio, os relatos bíblicos sugerem que nem todos os gigantes pereceram nas águas. Encontramos menções a esses seres mesmo após o cataclismo, como se alguns tivessem encontrado uma forma de sobreviver ou ressurgir. Esse detalhe intrigante levanta questões fascinantes. Como esses seres teriam escapado à destruição? Existiria algum propósito divino por trás de sua sobrevivência? Os mistérios que cercam a relação entre os gigantes e o dilúvio continuam a instigar a imaginação de estudiosos e leigos.
Será que as lendas sobre titãs e heróis semidivinos em outras culturas poderiam ter sua origem nesses sobreviventes? À medida que desvendamos essas conexões ocultas, somos convidados a reconsiderar nossa compreensão não apenas da história bíblica, mas também dos mitos e lendas que permeiam diversas civilizações. Para aqueles que buscam mergulhar mais fundo nos mistérios dos Nefilim, os textos apócrifos oferecem um tesouro de informações adicionais. O livro de Enoque e o livro dos gigantes, embora não façam parte do cânone bíblico tradicional, fornecem detalhes fascinantes sobre essas enigmáticas criaturas. Esses escritos antigos expandem consideravelmente a narrativa, oferecendo vislumbres de um mundo primordial repleto de maravilhas e terrores. Segundo esses textos, os espíritos dos gigantes não foram completamente extintos pelo dilúvio. Ao contrário, eles teriam persistido em uma forma incorpórea, continuando a exercer influência sobre o mundo dos vivos. Essa ideia lança uma nova luz sobre fenômenos como possessões espirituais e a origem dos demônios. Será que algumas das forças malignas que ainda hoje nos afligem têm sua origem nesses antigos seres? Os detalhes revelados nesses livros apócrifos nos convidam a reconsiderar nossa compreensão do mundo espiritual. Se os gigantes realmente deixaram um legado que transcende o físico, que implicações isso teria para a nossa realidade cotidiana? Essas revelações chocantes não apenas ampliam nossa perspectiva sobre o passado, mas também nos fazem questionar a natureza das forças invisíveis que podem estar operando ao nosso redor. A interpretação dos gigantes bíblicos não se limita apenas aos textos judaico-cristãos. Surpreendentemente, encontramos paralelos fascinantes em mitos e lendas de diversas culturas ao redor do mundo. Essas conexões ocultas nos convidam a considerar a possibilidade de um substrato comum de verdade histórica por trás desses mitos aparentemente díspares. A mitologia mesopotâmica, por exemplo, está repleta de histórias sobre seres divinos que se relacionam com humanos, gerando heróis e semideuses de proporções épicas. Um exemplo notável é a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade. Gilgamesh, o protagonista, é descrito como sendo 2/3 Deus e 1/3 humano, ecoando a natureza híbrida atribuída aos Nefilim na tradição bíblica. As semelhanças entre Gilgamesh e os Nefilim são surpreendentes. Assim como os gigantes bíblicos, Gilgamesh possui estatura e força sobre-humanas. A epopeia também inclui um relato de um grande dilúvio, reminiscente da narrativa bíblica, onde Utnapishtim, o sobrevivente mesopotâmico, recebe imortalidade. Um paralelo intrigante com a persistência dos Nefilim após o dilúvio bíblico. Os mitos gregos, com seus titãs e heróis semidivinos, como Heracles, apresentam notáveis semelhanças com as narrativas dos Nefilim. Os titãs e gigantes gregos, muitas vezes retratados em conflito com os deuses olímpicos, compartilham várias características com os Nefilim: proporções colossais, força sobre-humana e origens divinas ou semidivinas. Até mesmo, na distante mitologia nórdica, encontramos ecos dessas histórias. Os Jötnar, ou gigantes nórdicos, são seres de grande estatura e poder, frequentemente em conflito com os deuses, mas às vezes se misturando com eles. Sua sobrevivência através de diversas eras mitológicas lembra a persistência dos Nefilim na narrativa bíblica. Essas conexões entre os Nefilim e figuras de outras mitologias antigas nos levam a questionar: existiria uma memória cultural compartilhada de seres gigantes que transcende fronteiras geográficas e temporais? Poderiam essas histórias ser interpretações diferentes de eventos históricos reais? Ao explorar essas teorias alternativas, somos desafiados a ampliar nossa compreensão não apenas da história antiga, mas também da natureza da realidade espiritual. Se os gigantes bíblicos têm contrapartes em outras tradições, que outras verdades universais podem estar escondidas nas entrelinhas de mitos e lendas ao redor do mundo? Essas revelações não apenas enriquecem nossa perspectiva sobre o passado, mas também nos convidam a olhar além das interpretações literais. Considere o rico tapete de significados e símbolos que essas narrativas antigas tecem juntas. Ao desvendar esses mistérios, podemos descobrir verdades fascinantes que mudam nossa compreensão da existência humana e nossa conexão com o divino. Ao mergulharmos nas profundezas desses mistérios bíblicos, nos deparamos com um mundo muito mais vasto e complexo do que poderíamos imaginar. Os Nefilim,
Esses enigmáticos gigantes da antiguidade nos convidam a questionar não apenas nossa história, mas também nossa própria natureza e lugar no cosmos. Que impacto esse conhecimento terá em sua vida? Como você vê o mundo agora que conhece esses segredos ocultos? Talvez seja a hora de reexaminar suas crenças e buscar uma compreensão mais profunda do universo que nos cerca. Que tal começar sua própria jornada de descoberta? Explore os textos antigos, compare as diferentes mitologias e veja por si mesmo as surpreendentes conexões que emergem. Quem sabe que revelações pessoais você poderá ter ao se aprofundar nesses mistérios? Não deixe que esse conhecimento fique adormecido. Compartilhe essas descobertas com amigos e familiares. Inicie discussões. Questione o status quo. E para continuar sua jornada de aprendizado sobre os mistérios dos Nefilim e outros segredos bíblicos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Juntos, podemos desvendar os enigmas do passado e, quem sabe, revelar verdades que mudarão nossa compreensão do presente e do futuro. Está pronto para essa aventura?